vamos fechar os nossos olhos materiais, possamos abrir os nossos olhos espirituais, agradecer o Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer, Senhor Jesus, pela família, pelo trabalho, pelas pessoas que cruzam nosso caminho. Agradecer também essa casa que nos acolhe, esses tratamentos, Senhor Jesus, para estar nos auxiliando, depurando o nosso corpo físico, auxiliando, Senhor Jesus, no nosso dia a dia. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu quero direcionar a energia desta oração aos nossos irmãozinhos que estão encarcerados, os nossos irmãozinhos que estão em situação de rua, nos manicômios, nos leitos de hospitais, nos orfanatos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa cobrir cada um deles com o teu amor, que ele possa sentir o abraço, o carinho do nosso Senhor Jesus Cristo para com eles. Oh, Senhor Jesus, quero te agradecer também a oportunidade da reencarnação. Agradecer também a presença dos nossos irmãozinhos que vieram para ouvir, Senhor Jesus, e para sentir também o que essa casa, este lar, oferece para cada um deles. Que nós possamos sair daqui bem melhores do que entramos aqui, Senhor Jesus. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que tem feito na nossa vida. Tem nos inspirado, nos auxiliado, nos abençoado a viver neste mundo, Senhor, com paz, paciência, resignação. Muito obrigada. Gratidão, Senhor Jesus, por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal. Que assim seja. Assim seja, né, meus irmãos? Boa noite. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre conosco, que o amor de Deus faça morar grandemente em nossos corações. E só com essa paz e com esse amor nós vamos conseguir, né, estar no reino realmente dos céus, a terra realmente prometida a nós, né, pelo nosso amado Mestre Jesus. Então é com muita gratidão, né, mais uma vez aqui nessa casa espírita, essa casa de Jesus, que nos acolhe juntamente com essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui, que nos ajuda, que nos orienta nesta caminhada terrena. Nós devemos muito a esses irmãos, né, que descem, né, das moradas mais sublimes para nos ajudar nesta caminhada da terra, neste planeta de provas e expiações. Então é grandioso falar do Evangelho de Jesus. É grandioso lembrar do nosso amado Mestre Jesus. E hoje, né, a nossa reflexão nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Alguns conhecem como Sermão da Montanha, né? É grandioso lembrar da passagem terrena do nosso amado Mestre Jesus neste planeta de provas e expiações, que há mais de 2023 anos corporificou-se, esteve entre nós e trouxe, né, todos os seus ensinamentos, porque o Pai lhe pediu para que viesse trazer, né, esses ensinamentos em carne e osso para nós, né? Então nós acreditamos na doutrina espírita,
discípulos, alguns de nós estávamos ali reunidos com eles. Então hoje, no Sermão do Monte, eu gostaria que cada um, vamos fazer um exercício aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar o nosso amado Mestre Jesus subindo ao monte. Vamos respirar e ouvir a nossa respiração e lembrar do Mestre Jesus subindo a este monte, rodeado por várias pessoas. Antes de subir ao monte, ele reúne os seus discípulos como sempre, porque os seus discípulos, como missão, tinham que estar ali, né? Anotando os seus ensinamentos, para que o testamento, né? Nosso Velho Testamento fosse escrito, nosso Novo Testamento fosse escrito. Então, meus irmãos, depois dessa meditação, a gente vai adentrar um pouquinho. Eu vou sempre trazer os livros que a gente estuda, que a gente se espelha, são grandes obras, né, que nos é deixada na terra para que a gente tenha mais e mais conhecimento. Nós não vamos deixar de entrar no reino dos céus por falta de conhecimento, porque hoje tudo nos é colocado de graça. De graça. Imagina quantos livros foram, né, ditados pela espiritualidade amiga e psicografados por mãos maravilhosas de médios que se dispuseram a estar na terra, reunindo essa grande coletânea de histórias de outrora, para servir para nós de exemplo. E o Sermão da Montanha é um deles. Por isso que eu pedi esse exercício, porque é só como diz Chico Xavier, né? Chico Xavier já trazia assim para mim: não fale de Jesus para as pessoas, na verdade fale também, né? Isso tem muita gente fazendo, mas haja como ele, e isso poucos têm feito. Então não vamos usar o nosso exemplo do Mestre, apenas como exemplo. Vamos vivenciá-los. Vamos realmente trazer para dentro de nós, dos nossos corações, da nossa vivência, esses ensinamentos. É fácil nós estarmos aqui na casa e falar assim: eu sou bom, eu estou aqui fazendo, né, a minha parte, a minha obra, né, porque a fé sem obra ela é morta, eu estou fazendo a minha obra. Mas será que nós estamos vivendo esse evangelho dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa convivência? Porque não é fácil conviver com pessoas. Não é fácil, porque cada um é um. Cada um tem seus defeitos, tem suas qualidades, suas virtudes. Então nós vamos adentrar um pouquinho para que a gente veja realmente como o Mestre Jesus veio trazer as boas novas para nós. E o Sermão do Monte são as bem-aventuranças, né? Então, essas bem-aventuranças são o quê? É um momento feliz, né, que nós temos se nós vivermos dentro dessas bem-aventuranças. Mas é um exercício diário, é um exercício até de renúncia de nós mesmos, dos nossos excessos, das nossas imperfeições, porque, como dizem, as nossas imperfeições, cada uma de nossas imperfeições trará uma infelicidade para a nossa vida. Então, se nós perguntarmos: por que eu sou infeliz? Até semana passada eu estava em casa assistindo ao vivo, né, a palestra aqui maravilhosa que falava também sobre a felicidade. Eu até ia trazer um outro tema hoje, mas eu falei: não, eu vou trazer o Sermão da Montanha. Porque nós precisamos viver essa felicidade que o Cristo quer nos ensinar. Mas para viver essa felicidade, nós precisamos nos renunciar. O Cristo já dizia para aqueles que seguiam Ele: renuncia-te e me segue. O que é renunciar a nós mesmos? Essas nossas imperfeições, que ainda nos acarretam muitas infelicidades. Como diz, cada imperfeição é uma infelicidade. Então, por que eu estou infeliz? Então, vamos olhar para dentro de nós, fazermos essa reflexão
e arrancando, né, esses defeitos, eu falo ervas daninhas de dentro de nós, vamos arrancar mesmo, para que aqui dentro de nós seja realmente um terreno fértil de coisas boas, de frutos bons, de sementes boas, porque a gente espalha sementes para a terra. Os nossos filhos são frutos das nossas sementes, e para que a gente dê, né, como diz, a árvore boa dá frutos bons, e a árvore que não é boa não dá frutos bons. Mas se nós continuarmos nesse caminho do Mestre, com seus ensinamentos, o Evangelho riquíssimo, daqui a pouco nós vamos adentrar mais no Evangelho. Meus irmãos, como diz Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos poder conhecer o reino de Deus, o reino dos céus, que é de Deus, né, para nós, se nós não andarmos nesse caminho, se nós não conhecemos a verdade. E que verdade é essa? A verdade dos céus e da terra. Por que que estamos aqui sofrendo ainda nesse mundo de provas e expiações? Né? Então aqui no Boa Nova, quando a gente fala, imaginando Jesus lá no monte, diz assim, ó, o livro nos traz: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas ao longo de toda a encosta, acotovelando-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as vérminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada, onde perspassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caiu como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Então ali Jesus reunido, né, com aquela multidão que sempre estava seguindo ele. E a gente percebe uma questão aqui: multidões humildes. Porque os grandes acham que são tão grandes na terra que não têm a humildade de ouvir ao Senhor. E até hoje, nos tempos de hoje, né, meus irmãos? Como diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico subir ao reino dos céus. Uma demonstração figurativa. Por quê? Porque quanto mais nós acumularmos riquezas na terra, mais a gente se afasta de Deus. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba nos sobe, achamos que somos deuses também, e aí o motivo da nossa queda, né, meus irmãos? Então vamos ter cuidado, porque quanto mais nos é dado, mais será cobrado a nós mesmos. Até o dinheiro mesmo físico. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Porque nós vivemos experiências na terra. Uma vez nós que estamos na doutrina espírita, que nos revelam, né, que nós temos várias existências para nós mesmos depurarmos, nós sabemos que uma existência a gente vem rico, outra existência a gente vem, né, com menos condições. Para quê? Para avaliar se a gente passa nessa prova. Porque muitos que já viveram na riqueza do passado não querem ela no presente. Porque sabem que aquela riqueza é uma prova muito grande. Prefere vir mais tranquilo, com uma vida só com o necessário, né? Uma casa confortável, quem não quer? Uma família em paz, uma família unida. Porque quanto mais nós temos, mais nós nos afastamos, até daqueles que nos amam. Muitos, né? Muitas pessoas, não todas. Toda regra tem a sua exceção. Então, as bem-aventuranças, lá no Novo Testamento, que é a nossa Bíblia Sagrada, né? Então, diz assim, lá em Mateus, no capítulo 5, de 1 ao 11, diz assim: vendo Jesus as multidões,
subiu-se ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e executai, porque é grande vosso galardão dos céus. Pois assim perseguirão aos profetas e que viveram antes de vós. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças são essas. Aqueles que sofrem, aqueles que serão perseguidos. Nós vamos adentrar um pouquinho mais no Evangelho sobre o resumo de cada um. Mas ele já diz, bem-aventurados são esses, quer dizer, os felizes são esses. Ele não falou, os felizes, né, são aqueles na terra que estão felizes, mas ele falou o quê? De tudo que nós vamos ser provados para herdar esse reino dos céus. Felizes seremos nós, que passarmos toda a nossa tribulação, completarmos a nossa missão na terra, nós vamos herdar o reino dos céus. Quer dizer, uma terra melhor que essa. E nós que estamos dentro da doutrina espírita sabemos, né, que na casa do meu pai há várias moradas, não só dentro da doutrina espírita, mas outras religiões também nos trazem. Na casa do meu pai há várias moradas. Só que o Espiritismo vem para quê? Para desmembrar. Quais são essas moradas? Por que sofremos na terra? Por que uns estão numa condição e o outro não? Eu sou injustiçada? Né? Então é isso que o Evangelho nos traz segundo o Espiritismo. Esse complemento do Novo Testamento. Porque Jesus, meus irmãos, ele veio à terra, não foi ele veio para cumprir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela foi trazida através de Moisés lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. É uma lei de Deus. E ela é eterna, ela não muda. Aí Jesus veio, a pedido do Pai, né, trazer para nós, resumir para nós esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Você obedece aquelas 10 leis que foram colocadas ali pelo profeta Moisés, a lei no Monte Sinai. A gente fala, é simples, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é renunciar a nós mesmos. E amar o próximo é amar primeiro a nós. Como é que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não nos ama? Então, vamos aprender a nos amar, a nos respeitar, a aceitar as nossas limitações. Às vezes não é nem aceitar, mas pedir para aqueles amigos espirituais que olham por nós, aquilo que eu falei no começo aqui, a nos ajudar a ser forte para passar por nossas provas, a tirar de nós as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Então nós precisamos pedir essa ajuda, porque ainda somos fracos. Ainda deixamos com que as coisas da terra nos molde. Sendo que o reino dos céus é aquele que renuncia às coisas da terra. Porque tudo aqui é passageiro, tudo passa. E aqui ainda, Mateus ainda nos traz assim. Ele ainda fala assim para nós, olha que lindo. Ele fala aqui, ó. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. Que sal é
O sal sem gosto de sal não tempera a comida. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos o quê? Trazer uma palavra de conforto, de fé, de esperança. O sal é o tempero. Como diz, não basta apenas nós sermos bons, mas nós precisamos fazer bem. E como nós vamos fazer bem? Exercitando as nossas forças, a nossa caridade, a nossa fé, levar para o nosso irmão que está desesperançoso, à beira até de um suicídio, levar a palavra de Jesus para ele. Meu irmão, essa terra é passageira. E se você vai contra a sua vida, você já transgride uma lei de Deus. Depois você tem que voltar para fazer um ajuste. Aí você volta em condições e você não... Ninguém quer desejar aquelas condições depois do suicídio. Se você der um tiro na sua cabeça, vem em condições... Você estraga ali, além do seu corpo físico na terra, o seu perispírito. E você vai ter que responder por aquilo, porque o seu perispírito ficou danificado por aquela atitude sua naquele momento. Você vai ter que vir aqui, se organizar, né? Pagar por isso, pagar não. Na verdade, passar pelo processo de restauração. E como é que se restaura? Vivendo novamente, aprendendo novamente. E assim as nossas idas e vindas. Daqui para lá, do plano espiritual para cá, tudo é muito imperfeito. E nós que somos imperfeitos ainda, né? Mas nós estamos caminhando, trabalhando, e principalmente a gente que está vivendo esse evangelho. E ainda fala da luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada por um monte, nem se acende um candeeiro para colocar debaixo do alqueire. Então quer dizer, que luz é essa? A luz do esclarecimento. Quantos não ouviram falar de Jesus? Acho que muitos poucos, né, meus irmãos? Mas naqueles lugares ali isolados, né, tribos. Mas até nisso o Evangelho está chegando aos nossos irmãos. Porque não vai se passar a terra sem que todos tenham conhecimento da verdade. A verdade que Jesus veio nos anunciar há mais de 2023 anos atrás. Porque o Evangelho vai ser difundido para todos, antes que aconteça essa transição planetária. Mas vamos preocupar com a transição planetária? Ela já está acontecendo, né? Tem que olhos vejam, né? Que está sendo noticiado aí. Os nossos outros irmãos dizem assim: Jesus voltará. Jesus já está no meio de nós. Desde quando ele nasceu, ele está no meio de nós. Não é porque ele foi aos céus, ele é o nosso governante do planeta Terra. Ele reina soberano. Só que ele quer nos auxiliar para ir para o reino dos céus, um lugar melhor que esse. Mas para que a gente vá para um lugar melhor que esse, a gente tem que entender essas bem-aventuranças. E o nosso Evangelho, meus irmãos, é riquíssimo nessas nossas bem-aventuranças. Olha bem, por coincidência, eu já estava, não coincidência, né? Eu estava, olha como é grandioso. Lá na Bíblia Sagrada é Mateus capítulo 5. Que o nosso Evangelho, as bem-aventuranças, ela também começa no capítulo 5. Aí o capítulo 5 nos traz: bem-aventurados aflitos. Porque todos nós sofremos aflições. Todos. Um no menor grau, outro no maior grau, mas todos nós não estamos livres dessas aflições. Mas quais são as causas dessas aflições? Se nós adentrarmos no capítulo, é extenso o conteúdo, é grandioso, por isso que eu falo, não vamos só vir aqui olhar o Evangelho, vamos abrir esse Evangelho nos nossos lares. As crianças, né, os adolescentes que já sabem ler, adentram o Evangelho dentro dos seus lares e leiam. Se não entender, vão buscar o entendimento. Essa é a luz. Então, por que nós sofremos? Aqui está dentro do nosso Evangelho. Porque Jesus, ele veio cumprir a lei. Mas ele diz: eu vou enviar, quando ele retornou, eu vou enviar o Consolador.
aqui o nosso Consolador, que nos tira esse véu, né, da nossa visão e faz com que a gente enxergue o porquê disso, o porquê daquilo. Aí alguns ainda falam assim, né, como eu ouço: ah, mas é muito fácil, né, a doutrina, é fácil a doutrina espírita, porque tudo tem uma explicação. Mas acha que Jesus não deixaria para nós todas as revelações no momento certo? No momento que a nossa consciência se expandisse para o entendimento? Porque lá na época de Moisés, ainda eram mais primitivos. Não, se nós colocaríamos que tinha, né, um espírito vivendo dentro de nós, as pessoas às vezes podiam ficar até assombradas. Mas não, né? Jesus disse, né, tudo na terra é temporário, a gente tem que pensar no reino dos céus, é onde a gente alcançará a felicidade. Então ele vem nos explicando, e à medida que nós vamos evoluindo, nosso espírito vai vivenciando, vai voltando e vivendo as reencarnações, a nossa mente vai se expandindo, a nossa inteligência. Então está aqui dentro do Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, fala das causas atuais, das causas anteriores e por aí vai. No capítulo 6, aí ele traz aqui para a gente o Cristo Consolador. Então nós, meus irmãos, temos, como eu disse, temos tudo na mão, temos tudo na mão. E o Cristo Consolador ainda fala assim, ó, lá em Mateus também. Mateus anotou a fala de Jesus: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus disse isso. Então nós que andarmos com Jesus, com seus ensinamentos, o nosso fardo vai se tornar leve. Por quê? Nós vamos ter a compreensão do porquê que estamos vivendo aquela situação. Porque quanto mais nos rebelarmos, quanto mais ficarmos nervosos e furiosos, a situação ela fica pior. Então o negócio é o quê? É ser os bem-aventurados, os pobres de espírito, né? É ser bem-aventurados, os puros de coração. É bem-aventurados, mansos e pacíficos. Quando fala de mansidão e passividade, os mansos possuem a paz. E os passivos vivem nessa paz. O que adianta eu chegar numa briga e se eu não conseguir ajudar ali de alguma forma, às vezes até inflamar mais aquela situação, às vezes naquele momento de desespero, uma pessoa até se desencarna, né? E aí depois como é que vai ficar a minha consciência nessa terra? Então se a gente não consegue ajustar a situação, orai e vigiai. Quantas coisas nós tiraríamos do nosso caminho, vamos dizer destino, porque o destino nada mais é do que o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, quantas coisas nós nos tiraríamos do nosso fardo, com a nossa oração, com a nossa vigilância? E bem-aventurados que são misericordiosos. Quer ser misericordioso, meus irmãos? É olhar para o nosso irmão com amor. É isso, amar o próximo. É como diz, né? Como diz Jesus. Lhe ensinaram, né, o olho por olho e dente por dente. Lá no Sermão do Monte ele fala: mas eu vos digo, né, quando baterem na sua face direita, mostre-lhe a outra. Não na questão física, mas numa questão de coração, de mansidão, de passividade. Quer dizer, olha, aquele teu irmão deu um exemplo, assim como eu dei. Como Jesus, né, foi açoitado naquela época. E ele veio um momento, ele esbravejou, porque ele veio ser um exemplo para nós. E nós, para sermos exemplos para os nossos filhos, nós teremos também que agir dessa forma. Porque os filhos lá fora são o que aprendem em casa. Muitos culpam a professora, o coleguinha, a televisão, mas você está orando e vigiando pelo seu filho? Está olhando o que eles estão fazendo? Não adianta culpar o próximo, não. Lá em cima a gente vai ser cobrado. Que fizeste dos filhos que eu lhe confiei. Então, meus irmãos, o Evangelho está aqui riquíssimo para nós. Riquíssimo para nós.
capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10. E olha o tanto de item dentro desse evangelho, dentro de cada capítulo. É maravilhoso. Quem aqui faz o evangelho no lar? Faz o evangelho no lar. É maravilhoso, não é? Imagina a proteção que se dá quando a gente faz esse evangelho. Então vamos, meus irmãos, praticar. Não é só vir aqui, vou lá fazer minha obrigação. Não é por obrigação. É realmente porque nós precisamos estar no caminho do nosso amado Mestre Jesus. Então, meus irmãos, é igual eu falo, o tempo aqui, ele passa muito rápido. Eu só vou deixar o Carol Dutra, o Jorge até, esse dia, ele teve, o Jorge teve o prazer de conhecer lá, o Dutra disse assim: no dia em que o reino divino se instalar no seu coração, para onde você for será céu. Então, o dia que esse amor de Deus realmente fazer morada em nossos corações, a gente estará no céu, a paz reinará em nós, e aí a gente vai distribuir essa paz, que nós vamos também ser exemplos dessa paz. E só para finalizar, nós já estamos no nosso tempo, eu vou deixar uma mensagem aqui de Chico Xavier maravilhosa para vocês nesses 2 minutos. Chico Xavier disse o seguinte: façamos do coração a morada de Jesus. Chico contava que o espírito mais iluminado que ele viu em toda a sua vida era um jovem soldado romano que foi acusado pelas autoridades da época de esconder Jesus. Quando Jesus desapareceu por uns dias, quer dizer, ele foi acusado de esconder Jesus, mas Jesus estava, ali no seu processo da ressurreição. E ele foi julgado e condenado, acusado pelos próprios colegas soldados de ser cristão e saber onde Jesus tinha se escondido. E foi levado até a frente da autoridade de plantão. E a ele, desassombrado como todo jovem de 18 anos, foi perguntado: onde está Jesus? Você sabe, diga logo onde Jesus se escondeu. E Chico contava isso em lágrimas, porque fora Emmanuel que lhe fez a narrativa, porque o médium tivera a visão da história. O rapaz de imediato responde: queres encontrar Jesus? Ele está aqui no meu coração. E sem pensar 2 vezes, a autoridade responde: ah é? Pois então arranquem-lhe o coração. E ali mesmo os soldados pegaram uma faca e arrancaram o coração do colega com ele vivo, que cai no chão naturalmente morto. Quando Emmanuel contou isso a Chico, este de repente ficou cego dentro do quarto onde estava. E quando procurou saber o que havia viu a luz que saía do peito. Chico diz que a luz saía do peito dele, e o coração que faltava era tão intensa que Chico olhou para a janela e viu que o quarteirão onde morava estava todo iluminado por uma luz dourada extraordinária. E Chico contava: esse foi o espírito mais iluminado que eu já vi em toda a minha vida, porque ele havia tido o coração arrancado, porque ali era a morada de Jesus. Então façamos que o nosso coração seja a morada de Jesus, que nós realmente sejamos o exemplo dele aqui na terra, o sal e a luz, meus irmãos. Então que Jesus nos abençoe, que este evangelho vá aos seus lares, atende a todos que ali estão e ilumine todos também. Que assim seja. Obrigada pelos ouvidos e pelos olhos que me viram. Vamos Deus vai pedir você para fazer a oração. Fechamento, tudo bem? Fechar esse período para a gente passar para o período do passe, dos tratamentos. Mas antes eu gostaria de falar sobre, nós anunciamos dia 16 de dezembro agora, a gente vai ter o bazar de roupas novas e usadas, e gostaria também de anunciar a todos vocês que quiserem cooperar com a casa, a gente está para fazer o Natal para as crianças carentes. Então a gente vai, dia 16, que é o dia do bazar, está também recolhendo as doações para as crianças carentes. O Natal das crianças que a gente dá assistência
Então, assim, o mês de dezembro é um mês especial, é um mês que a gente comemora o nascimento de Jesus, e a gente possa ter esse sentimento com as crianças mais carentes, e que a gente juntos com essa instituição religiosa possamos fazer essa campanha e arrecadar bastante alimentos, brinquedos, agasalhos, para que a gente possa levar na comunidade e fazer a felicidade de muitas crianças, ok? Vou deixar aqui agora para essa irmã fazer a nossa oração, ok? Pai querido e amado, estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor, te agradecendo pelo Evangelho que foi colocado aqui neste dia, agradecendo a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, amigos, protetores, benfeitores espirituais, amigos desta casa espírita, que com zelo e com amor cuida de cada um de nós, nas nossas necessidades. Obrigada, amado Mestre Jesus, por olhar por esse orbe terrestre. Obrigada pelas luzes e bênçãos derramadas, sua misericórdia perante nós. Obrigada a toda a equipe espiritual que se faz presente. Obrigada, Senhor, sua gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, ainda para os seus filhos pequeninos, nós que estamos no seu caminho, aprendendo a cada dia o seu Evangelho, Pai. O Evangelho que o Senhor nos apresentou perante o seu Filho amado Mestre Jesus. E nós te agradecemos por esta noite aqui nesta casa de oração, que falou-se do seu Evangelho. Mas não só falar, sim, Senhor, e sim sentir e viver e levar para aqueles que ainda têm o coração endurecido, a mente ainda fechada, porque é só assim que estaremos num mundo melhor, seremos merecedores deste mundo melhor. E com a oração, o amado Mestre Jesus nos ensinou, vamos encerrar aqui esta noite abençoada de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças que assim seja. Gratidão, irmãos. Muito obrigado a todos que participaram aqui conosco.